Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar direto em um dos períodos mais intensos, polêmicos e, sem dúvida, mais debatidos da história recente do Brasil. O mandato de Jair Messias Bolsonaro, ali entre 2019 e 2022. Olha, é uma história cheia de rupturas, crises inéditas e uma transformação política que simplesmente redefiniu o debate público no país. Bora entender como tudo isso aconteceu? A grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje é bem direta. Como é que um deputado federal, que passou quase 3 décadas ali na margem do poder, de repente redesenhou o mapa político do maior país da América Latina? É uma virada em tanto, né? Ele passou de uma figura que muita gente considerava excêntrica, sem chance nenhuma de chegar à presidência, para o centro absoluto do poder executivo. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para organizar as ideias, a nossa jornada passa por 5 pontos rápidos. Primeiro, a ascensão ao poder. Depois, a economia e o centrão. Em seguida, a pandemia e o meio ambiente, a eleição de 2022 e, para fechar, o legado e a pós-presidência. Então, vamos lá. Parte 1. A ascensão ao poder. A gente sabe que presidentes não surgem do nada. Eles são fruto do ambiente. E a partir de 2014, o Brasil viu se formar uma verdadeira tempestade perfeita. A Operação Lava Jato escancarou um esquema de corrupção absurdo. Empreiteiras, Petrobras, políticos tradicionais, estava todo mundo no centro do furacão. A confiança da população simplesmente derreteu. Aí junta isso com uma baita crise econômica e o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. A classe política estava totalmente sem crédito e o país rachado. O cenário estava mais do que pronto para alguém que batesse de frente com o sistema. E foi aí que chegamos a 2018. Uma campanha fortíssima nas redes sociais que tomou um rumo assustador com aquele episódio chocante da facada em Juiz de Fora. Bolsonaro sobreviveu, tocou o resto da campanha do hospital e a comoção popular só fez a candidatura decolar ainda mais. O resultado dessa tempestade toda nas urnas? Estrondoso. Ele levou 55,1% dos votos válidos, no segundo turno, contra o Fernando Haddad. Para colocar isso em perspectiva, não foi uma vitória qualquer. Foi a maior votação de um candidato de direita em toda a história da nossa democracia. O recado da população foi muito claro. O que nos leva à parte 2, economia e o centrão. Bom, a campanha acabou, a festa passou e a realidade implacável de governar bateu à porta. A economia ficou nas mãos do Paulo Guedes, escolhido como um super-ministro com uma visão totalmente liberal. O grande troféu inicial dessa equipe foi a reforma da Previdência, em 2019. Uma reforma que exigiu muito suor e capital político, mas que projetou uma economia gigantesca para os cofres públicos, cerca de 800 bilhões de reais ao longo de 10 anos. É muito dinheiro. Só que as outras grandes promessas, tipo as privatizações maciças de estatais, acabaram esbarrando naquelas velhas barreiras do Congresso Nacional. E é aí que a gente entra em um baita paradoxo prático. A campanha foi toda baseada em um discurso antissistema, certo? Mas o governo precisava urgentemente de apoio na Câmara. Com mais de 130 pedidos de impeachment pipocando na mesa, a sobrevivência falou mais alto. A saída encontrada? Uma aliança de peso com o Centrão, aquele bloco de partidos tradicionais que negocia apoio em troca de cargos de verbas. O grande símbolo dessa aliança pragmática foi o famigerado orçamento secreto. Basicamente, era um jeito de distribuir dinheiro sem o nível de transparência exigido pelos críticos, repetindo exatamente a velha política que a campanha tinha prometido destruir. Seguindo em frente, vamos para a parte 3, pandemia e meio ambiente. Mais de 700 mil vidas perdidas. É um número que dói só de pensar. Quando a pandemia de Covid-19 virou o mundo de cabeça para baixo em 2020, as atitudes tomadas lá em Brasília entraram sobre os holofotes e geraram o maior desgaste da administração. Enquanto a comunidade internacional adotava o distanciamento, o governo brasileiro resistiu aos lockdowns, houve promoção de remédios sem eficácia comprovada, tipo a cloroquina, e uma resistência inicial nas campanhas de vacinação. Tudo isso desencadeou a criação da CPI da Covid, que apontou falhas gravíssimas e até indiciou o presidente por vários crimes, mesmo que os pedidos tenham sido arquivados depois pela Procuradoria-Geral da República. Mas olha, o fogo não vinha só da área da saúde, não. O clima dentro do governo também fervia. A expressão interferência indevida caiu como uma bomba, com a saída explosiva do Sérgio Moro. A gente está falando do ex-juiz, que era o grande símbolo da Lava Jato, e então ministro da Justiça. Ele pediu demissão atirando, acusando o presidente de tentar mexer no comando da Polícia Federal para blindar aliados e familiares de investigações. Isso deu um abalo imenso nas próprias bases do governo. A instabilidade institucional virou praticamente a regra.
No meio da pior crise sanitária da história, o Brasil viu 2 ministros da Saúde caírem em questão de semanas por discordarem do presidente. E o ringue principal passou a ser com o Poder Judiciário. Os ataques ao Supremo Tribunal Federal, o STF, foram escalando até aquele 7 de setembro de 2021, com ameaças bem explícitas de não cumprir decisões judiciais. O clima ficou tão pesado, mas tão pesado, que precisaram chamar o ex-presidente Michel Temer de última hora para redigir uma carta de pacificação e evitar o que parecia ser uma ruptura institucional. E enquanto a casa caía na política interna, a imagem do Brasil lá fora derretia por causa das políticas ambientais. A Amazônia bateu recordes de desmatamento nesses anos. O Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente na época, chegou a ser investigado sobre a acusação de facilitar esquemas de tráfico de madeira. O resultado direto disso, o Brasil ficou totalmente isolado nos fóruns climáticos globais, levantando um sério risco de tomar sanções comerciais pesadíssimas da União Europeia. E assim, com a tensão nas alturas, chegamos à parte 4, a eleição de 2022. Com todo esse desgaste, o país superpolarizado e as alianças do Centrão bem consolidadas, o cenário estava montado para o embate definitivo. O oponente, ninguém menos que Luiz Inácio Lula da Silva, de volta ao jogo político após a anulação de suas condenações. A estratégia do governo foi focar pesado em semear dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Alegava-se o tempo todo e sem apresentar provas que o sistema era fraudulento. Teve até uma reunião oficial onde supostas vulnerabilidades foram apresentadas a embaixadores estrangeiros. Isso fez o Tribunal Superior Eleitoral ter que agir rápido e rebater as afirmações para garantir a integridade do processo para o resto do mundo. Quando as urnas fecharam no dia 30 de outubro, o resultado revelou um país literalmente cortado ao meio. Olha esse detalhe. Lula com 50,9% e Bolsonaro com 49,1%. Foi a eleição presidencial mais apertada desde a redemocratização do Brasil, na nossa era da nova república. Metade do país de um lado, a outra metade exata do outro. O que nos traz a nossa última parte, a parte 5, o legado e pós-presidência. Os eventos que rolaram logo depois da eleição foram algo que a gente nunca tinha visto e deixaram marcas profundas. Primeiro, depois da derrota teve um silêncio angustiante, o presidente não reconheceu explicitamente o resultado, enquanto isso apoiadores mais fervorosos foram acampar na frente de quartéis exigindo intervenção militar. Chegou dezembro, ele embarcou para a Flórida. E aí, em 1º de janeiro de 2023, pela primeira vez desde a redemocratização, um presidente não passou a faixa para o sucessor. Mas a panela de pressão explodiu mesmo no dia 8 de janeiro. A gente viu cenas absurdas de destruição quando manifestantes invadiram o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto, numa cópia alarmante do que tinha acontecido no Capitólio dos Estados Unidos. Uma baita crise institucional para fechar o ciclo. E na hora de passar a régua e analisar o saldo desses 4 anos, fica claro o abismo que divide o Brasil. É um legado ferozmente disputado. Para os apoiadores, foi uma gestão que teve a coragem de bater de frente com o sistema corrupto, que defendeu a família tradicional e modernizou as leis para o acesso a armas de fogo. Já do outro lado, a leitura dos críticos é que foi um período de retrocesso inaceitável, apontando a destruição ambiental, uma negligência chocante que custou milhares de vidas na pandemia, além de ataques sistemáticos às bases da nossa democracia. Mas, independentemente do lado em que a pessoa esteja, há um fato que ninguém pode negar. Jair Bolsonaro reconfigurou definitivamente a política brasileira. Ele tirou a direita conservadora das sombras e a transformou em um movimento popular gigante e organizado, que segue com um peso eleitoral fortíssimo. Então a pergunta que a gente deixa no ar hoje é a seguinte: sabendo de tudo o que aconteceu nesses anos, com cada crise e cada movimentação, como essa nova força de direita vai continuar a moldar o futuro do Brasil nas próximas décadas? É algo para a gente pensar seriamente. Valeu demais por acompanhar mais esta nossa análise detalhada e até a próxima.